Graça e paz, irmãos e irmãs, estamos mais uma vez chegando em teu lar e nesta manhã maravilhosa de segunda-feira e queremos mais uma vez desejar a todos os nossos queridos ouvintes um bom dia, debaixo da graça e grande misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus. É com alegria que mais uma vez podemos estar diante da Palavra de Deus para trazer um renovo ao teu coração. A palavra que queremos compartilhar nesta manhã, espero que seja um bálsamo para o teu coração, uma palavra de esperança, de renovo de um Deus que está conosco em toda e qualquer situação. Este texto é um texto muito conhecido, mas que sempre que temos a oportunidade de ter contato com este texto, com esta passagem, com essa experiência, o nosso coração se renova na alegria que só o Senhor pode nos dar. O texto se encontra em Lucas, no capítulo 7, versículos de número 11 até o versículo de número 16. Diz assim a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versos 11 a 16. Um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. Como se aproximava da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de grande temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Glória a Deus. Que o Senhor fale conosco por intermédio da sua palavra. Amém. Amados, este é um texto que traz ao nosso coração uma grande notícia. Nós precisamos de boas notícias em tempo de tantas notícias desagradáveis. No versículo 17 que nós não lemos, nos fala assim: esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Ou seja, a notícia de que Deus tinha visitado o seu povo e tinha trazido àquela cidade, àquela família, um renovo e uma esperança, e de que aquele jovem tinha ressuscitado, foi uma notícia que foi divulgada por toda a circunvizinhança. Mas o texto, amados e amadas, nos fala de que Jesus estava percorrendo aquela região. Ele tinha acabado de realizar uma grande obra, né? Ele tinha acabado de revelar um milagre através da casa do centurião, um servo de um centurião, e certamente essa notícia da presença de Jesus fez com que uma grande multidão o seguisse. Então, quando Jesus estava indo em direção a Naim, uma grande multidão o acompanhava. Segundo alguns, Jesus estava já percorrendo a mais ou menos 32 quilômetros até chegar a Naim. Então você pode imaginar comigo quantas pessoas já não estavam seguindo Jesus. Uma grande multidão. E eu posso perceber, e não é difícil perceber isso, que certamente essa multidão estava o quê? Compartilhando das vitórias, das bênçãos, dos milagres, do que de fato a presença de Jesus estava gerando no coração deles. Então eu não tenho dúvida de afirmar de que aquela multidão que estava com Jesus e que seguia Jesus com os seus discípulos, estava fazendo uma grande festa. Uma festa certamente contagiante. A atmosfera que envolvia aquela multidão é a atmosfera da presença de Jesus, repleta de alegria. E todos que certamente tinham contato ou ficavam sabendo do que tinha ocorrido na casa do centurião e o que Jesus estava fazendo, certamente queriam estar com aquela multidão, né? Só que ao chegar na porta de Naim, da cidade de Naim, daquela pequena cidade,
Jesus percebe também uma aglomeração, uma grande multidão do outro lado, que estava vindo à porta, estavam trazendo um caixão, um esquife, e uma multidão agitada, chorosa, muito triste, e todos do outro lado, naquela multidão que vinha do outro lado, e certamente agora de encontro ao nosso Senhor Jesus, e a multidão da alegria, né? A carreata da alegria, da paz, porque a presença de Jesus traz isso. Em contrapartida, do outro lado, havia uma viúva, uma mulher chorosa, uma mulher que além de viúva estava agora tendo que conduzir o seu filho até o cemitério mais próximo. Aquela mulher então passou no centro das atenções do pequeno vilarejo, porque ela perde o quê? Nada mais, nada menos do que o seu único filho. Além de já ter perdido o seu marido por ser viúva, à luz do que o texto nos revela, ela estava agora tendo que levar o seu filho, né? Conduzir o seu filho. Então, o mais importante, amados irmãos e irmãs, é que o que Jesus promove. Aqui Jesus é um grande promotor no bom sentido da palavra. Ele promove o encontro da alegria com o encontro da tristeza para poder o quê? Transformar aquele ambiente. O nosso Jesus, ele quer mudar o ambiente à nossa volta, ele quer mudar toda a atmosfera que nos cerca. Nós temos orado tremendamente para que ele possa fazer isso nesse tempo tão difícil. Eu tenho certeza que você tem provado nesses dias do cuidado do Senhor, porque se ele não estiver conosco, conforme já nos afirma o Salmo 124, se o Senhor não estivesse conosco, Israel que o diga. Certamente se o Senhor não estivesse se ele não estivesse conosco nesses dias tão difíceis, certamente nós não estaríamos conseguindo superar as dificuldades. Então, nesse contexto, no texto que nós acabamos de compartilhar, nos fala de que as duas multidões se encontravam. As duas multidões se encontraram naquele momento. E naquele momento, amados e amadas, Jesus renovou o ambiente, renovou a multidão do outro lado da angústia e do sofrimento. Ele transformou um coração triste em um coração alegre, ele encheu de esperança e alegria o coração daquela mãe, quando ele pôde então transformar a vida daquele jovem, daquele esquife que ali estava, paralisado em um caixão. Então ele trouxe vida e trouxe vida com abundância. Vida abundante chegou àquela multidão e chegou ao coração daquela mãe. Jesus transforma o ambiente. Ele é a boa notícia, é o Deus presente, é o Deus conosco. Nesta manhã eu quero dizer para você, nesta segunda-feira abençoada, há uma boa notícia para você. O nosso Jesus é um Jesus que nos visita, que vem ao nosso encontro, que sabe o que nós precisamos, e Ele quer mudar toda a atmosfera, todo o ambiente que nos cerca, tudo que está à nossa volta. Quem sabe você está aí angustiado, você faz parte dessa multidão angustiada, que está sofrendo sem esperança. Nesta manhã eu quero declarar que você fará também nesta manhã a parte desta multidão da alegria, da felicidade, que é a multidão daquele que tem o seu Jesus Cristo. Quem sabe você que mesmo já crê no seu Jesus, muitas das vezes nós enfrentamos um abatimento, enfrentamos um sofrimento, mas todas as manhãs é bom saber que o nosso Deus é a boa notícia, e Ele já nos enviou o seu Filho Jesus Cristo, e Ele tem nos visitado todos os dias, e tem trazido ao nosso coração alegria, paz e esperança. Então, nesta manhã, eu quero então lhe compartilhar algumas lições, né? Tanto hoje como amanhã eu vou estar compartilhando com você algumas lições que nos revela de que a presença de Jesus, a boa notícia, ela traz grandes lições ao nosso coração, como também à nossa casa e aquilo que está à nossa volta. A primeira lição que eu quero compartilhar é que Jesus é a esperança de um amanhã melhor. Primeira lição desse texto maravilhoso: Jesus é a esperança de um amanhecer melhor. Acredito que o maior problema daquela viúva, daquela mãe, é como seria o amanhã dela. Como seria o amanhã? Não tinha mais o marido e agora não teria mais o seu filho. Ele iria enterrar sua última fonte de proteção e sustento.
Porque além de ser o seu único filho, na tradição, é ele quem deveria também sustentar a sua mãe e a sua casa. Então aquele jovem era a fonte de sustento daquela mulher. Então como seria o amanhã dela? Como seria o dia de amanhã na vida dela? Ele iria enterrar todas as suas esperanças. Como vai ser o seu dia de amanhã? Né? Quem sabe? Como vai ser o seu dia de hoje? Mas eu quero lhe dizer, amado e amada, que Jesus é a nossa esperança ou é a esperança de um amanhã melhor. O encontro de Jesus com aquela mulher a possibilitou ter um amanhã diferente. Nós que cremos em Jesus, nós que temos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, em tempos de tantas dificuldades, nós temos esperança de que o nosso amanhã será muito melhor. Uma segunda lição que eu encontro aqui é que Jesus, mais uma vez, demonstra na prática o que está registrado nas Escrituras. Vou repetir. Jesus, mais uma vez, demonstra na prática o que estava registrado nas Escrituras. Sobretudo no Salmo 30, versículo 5. Então, a segunda lição é que Deus, ele demonstra na prática, ele concretiza a palavra do Pai, a promessa se cumpre em nós. No Salmo 30, versículo 5, nos diz assim: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então Jesus demonstra com a sua presença e com o milagre junto à viúva de Naim, ele nos revela de que ele é a restauração da nossa esperança. Tá certo? Que a noite pode ser longa e pode ser uma noite chorosa, mas o amanhã virá. O amanhã virá. A presença do Senhor vai transformar o nosso amanhã. Então, uma das mensagens mais fortes do Evangelho é a restauração da esperança. Esta é uma das maiores mensagens que o Evangelho pode trazer ao nosso coração todas as manhãs. O nosso Deus. O Evangelho é a restauração da esperança para todos aqueles que sofrem. Então, devolver para aquela mulher o seu filho foi devolver a ela a esperança de um amanhã melhor. Mais do que devolver àquela mulher, aquela criança, aquela mulher, Jesus devolveu então o quê? A esperança ao coração daquela mãe. Uma terceira lição que eu percebo aqui é que Jesus se importa. Terceira lição, Jesus se importa. Em outras palavras, ele se importa conosco. Nosso Senhor Jesus ressuscitou uma menina que havia acabado de falecer. Lá no capítulo 8, você verá também, nos versos 42 até o verso 56, você vai ver também que Jesus faz grandes milagres, né? Lá, com relação à filha de Jairo, né? Você vai perceber direitinho o pedido de Jairo para poder transformar o seu ambiente, curar a sua filha, é que Jesus se importa conosco. Então, tanto o relato da casa de Jairo, como também da viúva de Naim, é um retrato que nos revela o caminho da sepultura, mas Jesus traz agora o caminho da vida. Porque ele próprio é a ressurreição e a vida. Então, se são tempos difíceis, tempos desafiosos, né? Repletos de desafios, uma coisa de fato nós podemos saber todas as manhãs. Nós temos um Jesus e um Deus que se importa com cada um de nós. Amém? São 3 pequenas lições. Amanhã você vai receber mais. Mas nessa devocional, dessa segunda-feira maravilhosa, eu já quero lhe deixar essas 3 lições a partir da experiência de transformação, de renovação da esperança da viúva de Naim, né? Quando tem o seu filho, né, sem esperança alguma, já sem vida. Então Jesus nos revela neste primeiro texto, nesse texto que nós acabamos de compartilhar, ele é a esperança do nosso dia melhor, de um novo amanhã, de um amanhã melhor. Segundo, ele demonstra o melhor, ele cumpre a palavra descrita desde o Antigo Testamento. E terceiro, Jesus se importa com cada um de nós. Que o Senhor então nos abençoe, tenha um dia feliz, renovado na graça e na esperança do Senhor. E amanhã, neste mesmo horário, você vai receber mais algumas lições desse texto maravilhoso de Lucas, capítulo 7, versos 11 até o verso 16. Oremos ao Senhor, que Ele renove a tua esperança nesta manhã. Meu Pai, obrigado por esta manhã. Eu lhe peço mais uma vez, renove a alegria e a esperança dos meus irmãos e irmãs. Não sei
como cada um se encontra, como vai ser o amanhã na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que me ouvem nessa hora. Mas uma coisa é certa: se o Senhor estiver conosco hoje, como o Senhor está, e vai estar conosco amanhã, teremos um dia muito melhor e mais abençoado. Renova, pois, a alegria e a esperança de cada irmão e irmã nesta manhã e os abençoe com toda a sorte de bênçãos. Eu oro assim, os abençoando em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha um dia feliz e abençoado na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele te abençoe. Amém.